Feliz tudo novo com vocês, meus queridos irmãos, amigos do meu coração. Estou aqui em linha com o novo pacto, com a nova aliança de melhores e superiores promessas. Sou o apóstolo Miguel Ângelo e é uma honra muito grande, um prazer muito grande poder estar aqui para compartilhar boas novas de grande alegria. E hoje nós vamos conversar, este programa tem essa intenção, tete a tete. Eu estou falando com uma pessoa. Então, vamos conversar um pouco sobre o poder da oração. Vamos conversar como superar dificuldades, como enfrentar crises, como superar uma perda. Existem muitas situações que precisam de superação, precisam realmente de algo mais na vida, e eu quero lhe falar como é que tudo isto hoje está ligado à vida de oração. Quero lhe convidar para que você venha comigo ao meu escritório dos estúdios. Estamos aqui sempre pensando no melhor, sempre pensando em você, sempre pensando naquelas pessoas que vão ouvir e receber esta palavra. Estamos prontos? Minha equipe toda trabalhando? Pois bem, eu quero lhe falar de uma coisa que me é muito pessoal. A vida de oração. Há 46 anos que o Senhor me chamou, sou um cristão há 46 anos, oriundo da igreja romana, não sabia nada a respeito de oração, conhecia apenas o que era uma reza, o que era repetição das contas do rosário, mas eu não conhecia, além deste modo fraco e incapaz de trazer benefícios, eu não sabia o que era orar a Deus. Eu vou lhe dizer que a vida de oração mudou totalmente a minha vida. Como pastor, há 42 anos, sou um homem de oração. Eu não faço nada na vida sem a oração. Passo muito tempo, de joelhos, louvando, adorando, exaltando, me aquietando na presença dEle e o momento da intercessão poderosa. Então, talvez se eu esteja falando com alguém que está passando por um dilema muito grande, um problema muito grande, teve uma perda, está com uma dor existencial, tem alguma coisa que precisa de ser superada. Normalmente, qual é a posição tradicional da nossa cultura? Bom, se você se sente dessa forma, vai procurar o psicólogo ou os colegas do apóstolo, os psicanalistas. Ou se o seu drama é tão grande que a sua vida emocional e física são dramáticas, procura um psiquiatra. Esse é o modus vivendi da nossa cultura. Mas nós temos um segredo que se chama a vida de oração. A vida de oração que eu quero lhe transmitir, esperando que você, a partir de hoje, em qualquer momento do dia, se possível, pela manhã cedo, você comece a dedicar um tempo à vida de oração. Vida de oração não é apenas a pessoa dizer: olá, Pai, graça e paz, toma conta do meu carro. É muito mais do que isto. Uma vida de comunhão com Deus, é uma vida de dependência de Deus. Eu criei uma dependência de Deus. Eu não dou espaço para nada da minha carne, porque Paulo disse aos Filipenses: nós não somos dos que confiamos na carne. Então eu não confio na minha carne. Eu confio sim no autor e consumador da vida. Eu confio sim naquele que é o Senhor absoluto, onde os meus olhos estão firmes, atentos para o mover de Deus, para aquilo que Deus quer falar. E se eu quero ter uma vida íntima com Deus, porque a Bíblia diz que a intimidade é para aqueles que o buscam, você tem intimidade com Deus, diz que a estes Deus revela as suas alianças. Então, intimidade com Deus não são 3 minutos, é um tempo que você reserva e diz: a partir de hoje, com as minhas próprias palavras, você não precisa de ficar repetindo o Pai Nosso. O Pai Nosso foi apenas um modelo de oração, para nós termos um guia, para sabermos como devemos orar ao Pai, em relação ao reino, em relação às necessidades, enfim. Mas a oração é algo que sai naturalmente do coração daquele que teme a Deus, daquele que tem Jesus como Senhor e Salvador. Lembre-se da importância disso,
Porque muitas vezes o Senhor Jesus Cristo, de madrugada, ou então subia um monte, ou então procurava um lugar, muitas vezes ele, no ministério de filho, precisava de fazer clamores e pedidos ao Pai. Você sabe que este é o mistério da piedade. O Pai e Jesus são um, mas ele estava ali na posição de ministro na sua carne durante tantos anos, não é? E especialmente dos 30 aos 33 anos, que ele sempre se identificou como filho. E ele falava: Pai, o Senhor sempre ouviu as minhas orações. Na realidade, amados, o trono estava vazio. Ele estava ecoando o que ele era mesmo. Ele era o Pai, ele era o Filho, ele era o Espírito Santo. Não existe na Bíblia Sagrada uma trindade. Você aprendeu isso como eu aprendi de Constantino de Roma. Uma trindade celestial. Não existe isto aqui na Bíblia Sagrada. Existe o Pai que se manifestou no início de tudo, no princípio de tudo, na criação. O Filho, a manifestação, diz que ele desceu do céu e para lá subiu. Então, quando ele desceu e se fez carne para a salvação através de Jesus, no seu corpo, e depois, com o dia de Pentecostes, quando nós passamos a pensar e acreditar que o Espírito é o Senhor. Nós não estamos falando de três pessoas, nós estamos falando de um único Deus que se manifesta triunicamente. Então, Jesus muitas vezes, ele chegou um dia a dizer com os seus discípulos: aguardem aqui que eu vou orar. E diz que quando ele voltou, estava todo mundo dormindo. E você sabe que a vida de oração é um despertamento muito importante para a vida. Nem uma hora você esteve comigo, disse Jesus. Quer dizer que ele estabeleceu ali uma forma de oração, dizendo: pelo menos uma hora. Eu sei que isso é um pouco difícil no início, você tem que criar uma habitualidade, você tem que encontrar um espaço, você tem que se render aos pés de Deus e criar uma dependência. Assim você estará firme, forte, saudável e vencedor. Então, veja também os próprios discípulos, eles nunca pediram a Jesus, dizendo: Senhor, ensina-nos a pregar o Evangelho. Nunca. Mas eles pediram: Senhor, ensina-nos a orar. Porque eles viram a dependência de Jesus, eles viram os efeitos, o produto, o resultado, os benefícios de quem tem uma vida de oração. Então, Paulo, o apóstolo da graça de Deus a quem nós imitamos, porque ele era um imitador de Cristo, numa das suas epístolas, chama-se Tessalonicenses, a primeira, no capítulo 5, assim são divididos os capítulos, e no versículo de número 17, ele diz: orai sem cessar. Orai sem cessar quer dizer que todos os dias você precisa de orar. Porque todos os dias você enfrenta lutas, você enfrenta obstáculos. Todos os dias você vai, como diz o carioca, todo dia tem um leão para matar. É verdade. A nossa vida é uma batalha. E a guerra qual é? É a vida de oração. Quando uma pessoa se rende a Deus e busca nele a única fonte, ele é a única fonte de tudo da nossa vida, então vai ter um prazer forte, grande, de ter comunhão com o Pai. Talvez você tenha alguma imagem um pouco distorcida sobre paternidade. Muitas vezes, quando eu falo sobre isso, alguém vem: mas o meu pai não foi presente, o meu pai era violento, o meu pai tinha alcoolismo, meu pai passou... Então, as pessoas têm um pouco de dificuldade a ver Deus como um Deus bom, justo, Criador, o Senhor, na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ele diz: orai sem cessar. Então, isto é uma habitualidade. Tem que fazer alguma coisa? Ore. Tem que tomar alguma decisão? Ore. Quantas vezes eu tenho mostrado às pessoas, por exemplo, para casar? A Bíblia deixa claro que luz não se mistura com trevas. Luz se mistura com a luz. Jesus disse isto através de Paulo. Olha, nós não podemos beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Nós não podemos servir a dois senhores. Ou aborrecemos um e amamos o outro, ou vice-versa. Então,
Esta oração sem cessar é uma habitualidade. Eu, pessoalmente, dou o meu testemunho que eu estive fazendo umas contas destes 46 anos de vida espiritual, eu devo ter uns 13, 14 mil horas de estar aos pés do Senhor. Eu já tive que fazer isso dentro de um avião. Eu já tive que fazer isso em estação de trem. Eu já tive que fazer a minha vida devocional, porque eu não quebro a vida devocional em hipótese alguma. Nunca quebrei, jamais quebraria a relação de intimidade com Deus, porque eu preciso que diariamente o Senhor me revele as suas alianças. E eu não tenho outra fonte para ir buscar. Eu não tenho uma alternativa. Eu tenho um Senhor, que é Jesus Cristo, absoluto, soberano. Aquele que nos ama com amor eterno. Aquele que nos chamou à comunhão. Então nós temos uma chamada para ter comunhão com Deus. Se você ainda não tem essa experiência, comece hoje. Se você quebrou essa experiência e abriu aí uma lacuna, uma brecha na sua vida, volte à vida de oração. Se você é um irmão da Igreja Católica que está habituado apenas ao rosário e às contas, ponha isso de lado e comece a fazer a sua oração daquilo que Deus colocará no seu coração. Você vai se sentir feliz, você vai se sentir em paz, você vai se sentir muito tranquilo e preparado. Todos os dias de manhã cedo eu faço o meu tempo de louvor, meu tempo de adoração, meu tempo de humilhação, que eu me humilho diante do Senhor, minha carne é fraca, todos nós temos uma carne adâmica, fraca, e depois tenho um momento de intercessão pela igreja, pela família, pelos amigos, pelas listas que eu tenho conhecimento, e depois eu tenho um tempo de intercessão com a autoridade, quando eu confronto todos os dias, derroto e paraliso todo o espírito de enfermidade, doença, de morte, de pobreza, de necessidade, todas as tentativas de enganos de Satanás, eles são destruídos, despojados. Satanás usa os agentes perversos dele, são os principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso e forças espirituais do mal. E Paulo diz, nós estamos numa guerra. Então, do outro lado, quantas pessoas foram abatidas, feridas, neste confronto do dia a dia? O diabo levanta lá uma pessoa na tua empresa, levanta lá um patrão, um funcionário, um comandante, um comandado, um filho. Às vezes todo mundo tem um mar de dificuldades no dia a dia. Como é que eu vou vencer isto? Tomando calmantes? Não. Como é que eu vou ultrapassar as dificuldades da vida? Indo todo dia para um divã de confissão? Não. Como é que eu vou superar? Porque, olha, você está em sua casa, eu estou aqui. Até os membros da igreja, eu ensino estas verdades. Por quê? Porque eles se encontram com o apóstolo quartas, domingo de manhã e domingo de tarde. E o resto do tempo, e o resto dos dias da semana? Nós temos um ministério de oração aqui todas as segundas-feiras, na nossa catedral. Temos uma juventude voltada também para a oração aos sábados. Então, nós temos boas alternativas, mas nada nesta terra substitui a vida de oração. Aliás, eu lhe digo, é um perigo não ter uma vida de oração. Você na oração se protege. Você na oração invoca o poder dos poderes. Você na oração se rasga, se debulha, abre o seu coração para Deus. Até as mais difíceis situações da vida devem ser levadas a Jesus em oração. Um vício, uma dependência química, um assalto à vida através do alcoolismo, gera depressão, angústia, medo. Você tem que superar isto aqui. E eu vou daqui a pouco orar por você. Mas a minha oração é a oração de um pastor, de um pregador, de um bispo que vai abençoar a tua vida. Mas você tem que fazer a tua parte. Você tem que começar a ser um homem, uma mulher de oração. Você vai experimentar uma arma nesta guerra poderosa. Então, Paulo disse aos Efésios, quanto ao mais
eu sou fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Porque ele disse, a nossa luta não é contra sangue e carne. Então, se eu tenho uma luta diária, se eu conheço o nome dos meus inimigos, eu tenho que fazer uso daquilo que são armas espirituais em Deus. Armas espirituais de Deus. Porque são elas que têm poder para destruir fortalezas, anular sofismas ou qualquer altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Lhe digo honesta e sinceramente, lhe digo honesta e sinceramente, na minha posição de líder, se eu não fosse um homem de oração, de dependência de Deus, eu já tinha sido consumido. Mas eu busco todos os dias. Assim como o sol está lá no céu de manhã e a lua à noite, Jesus usou o salmista Davi para dizer, elas são provas da minha fidelidade, assim como eu durmo todos os dias, assim como eu como todos os dias, assim como eu trabalho todos os dias, também preciso de ter esse tipo de vida espiritual. Tanto é que Paulo diz, orai sem cessar. Então, quando você vê uma pessoa com responsabilidades grandes, em termos espirituais, quando você vê uma pessoa que tem arrobos de confiança e de ousadia, quando você vê uma pessoa que diz, eu vou conquistar, eu vou chegar. Olha, normalmente são pessoas que têm uma vida de oração. Isso é uma maravilha. Então eu quero lhe estimular a você se tornar um homem de oração. Entrou no carro, não saia de casa, primeiro em casa a sua oração. Entrou no carro, oração. Vai comer, oração. Vai trabalhar, oração. Eu sentei-me aqui neste escritório, mas antes eu estava ali no momento de oração para que Deus flua ou fluísse através da minha vida conforme está acontecendo. Então, temos pastores, temos pregadores, temos pessoas que abandonaram o Evangelho, temos muita gente cristã que simplesmente está desligado desta força de Deus que é a oração. E eu quero lhe dizer, vamos orar, o tempo é este, você vai superar, você vai vencer, você vai ultrapassar. Eu vou orar, entramos em concordância, mas eu preciso que você também se torne uma pessoa de oração. Pai amado e bendito, eu te dou graças, Deus, este Deus maravilhoso, este Deus bom, esse Deus que é infinitamente bom, incondicionalmente bom. O Deus que deu o seu próprio exemplo nos tempos de oração, nos tempos de dependência com o Pai. E nós estamos aqui nesta manhã, Senhor, para chamar à existência coisas que ainda não existem, para chamar coisas que não são como se já fossem, para usar o poder da fé, a fé que vence. E neste momento, Pai, nós nos declaramos vitoriosos. Eu declaro a Tua cura, eu declaro que todo o mal que Satanás jogou no teu caminho, toda obra diabólica, toda obra satânica, estão agora paralisados, despojados, derrotados, estão debaixo dos nossos pés, viraram pó, viraram coisa nenhuma. Eu recebo em meu espírito, Pai, que vidas do outro lado estão sendo transformadas, vidas estão sendo despertadas, um despertamento glorioso, ó Deus, através da vida de oração. Eu sei que isto são instruções do Pai. Quando você faz a vontade de Deus, o que é bom, o que é perfeito, o que é agradável, chega à sua vida. Em nome de Jesus, eu te abençoo para a glória do Senhor. Amém, amém e amém. Eu tenho um breve testemunho. Eu faço parte de uma organização muito importante, evangélica, e durante muitos anos, todos os dias, quem presidia reuniões pedia, vamos ouvir uma palavra de oração com o apóstolo Miguel Ângelo. Tínhamos às vezes 30, 40 companheiros, o apóstolo Miguel Ângelo. E um dia eu perguntei a quem presidia, por que você sempre me chama quando tem tanta gente aqui? Ele disse, porque você é o único que sabe orar com o viés bíblico e espiritual. Eu fiquei muito feliz e satisfeito, porque a minha vida de oração é manifestada depois nas minhas palavras, nas minhas atitudes. Você sabe que a forma de você falar com Deus tem uma interferência na vida até da forma que você fala com
pessoas à sua volta, seja filhos, pais, marido, esposa. Toda pessoa de oração, ele tem uma mansidão, uma tranquilidade, um domínio próprio que se obtém através da oração. Não é muita coisa, é maravilhoso. Muito bem, hoje é sábado, estamos aqui tão felizes porque Deus abriu esta porta para falarmos de Jesus, para chegarmos à vida de tantas pessoas. E amanhã nós vamos ter 2 grandes e poderosos encontros de fé no nosso ministério. 9 da manhã e 6 da tarde. Você tem uma oportunidade, amado. Olha, eu entendo e penso desta forma. Eu achava que com a pandemia milhares de pessoas iriam para as igrejas buscando a Deus proteção, consolo, conforto. E a verdade é que não. Malaquias disse isto. Malaquias disse, o perverso continua sendo perverso. Apocalipse também diz. E o justo continua sendo justo. Então, quem é da justiça, quem é de Deus, mantém a sua vida espiritual em dia. Amém? Então, amanhã, 9 da manhã e 6 da tarde, Rua Maricá 320, no bairro de Campinhos, zona oeste do Rio de Janeiro, uma linda catedral, um lugar de adoração, de louvor e de engrandecimento a Deus, um lugar de culto, a casa do Pai. Eu aguardo por você. Quero terminar este momento fazendo uma reverência de gratidão a todos aqueles que cooperam com o nosso ministério, que dão suporte para que nós tenhamos sempre esta porta de comunicação, rádio, televisão, rede internacional, mídias sociais. Muito obrigado a você que vai ligar agora para dar testemunho do que foi o programa, conte-nos o que Deus falou ao seu coração e vai também investir na obra de Deus. O povo da Igreja Cristo Vive, meu muito obrigado, e em particular eu sempre, todos os sábados, tenho uma palavra de gratidão e de expressão de amor para com um casal jovem, Rodrigo e Fabiana Ambrosa. Eles estão participando agora do programa, do nosso encontro. E são proprietários de um mercado, Turbomil, em Vila Emílio Mesquita, na Baixada Fluminense. E olha, este casal primeiro criou uma organização empresarial realmente abençoadora. As pessoas são testemunhas, as pessoas que fazem suas compras são testemunhas. E depois eles têm uma visão de que o Evangelho precisa de ser pregado. Então eles dão suporte a esta programação. Muito obrigado, bem-aja, meu filho amado, minha filha amada. Temos um minuto. Agora a seguir você vai estar um tempo com a nossa bispa Ana Caroline, minha filha amada, bispa nacional da igreja, a minha herdeira espiritual. Claro que uma herança não é uma coisa que acontece de um dia para o outro, isto é uma história bíblica, isso tem um viés absolutamente de Deus. E ela vai falar sobre literatura. Eu gosto muito de receber a influência que ela passa na nossa programação através da literatura. Muito obrigado pela honra, obrigado pela oração da fé que você vai começar a desenvolver e os testemunhos que chegarão a nós, especialmente você que é um pregador, que tinha abandonado a esperança da oração, deixou a sua carne te dominar, é tempo de submetê-la, é tempo de não permitir que a carne prevaleça e buscar a Deus todos os dias. Você vai dar testemunho, um grande testemunho do efeito disso tudo. Graça e paz, bom final de semana, aguardo você amanhã, em nome de Jesus. Amém. Visite o site da Igreja Evangélica Cristo Vive. Informações, mensagens, rádio e TV web com a transmissão dos cultos ao vivo. Faça-nos uma visita www.igrejacristovive.com.br e tenha acesso a todo o nosso acervo de mensagens de áudio, vídeo e textos. www.igrejacristovive.com.br. Olá, graça e paz. No livro do apóstolo Miguel Ângelo, As 7 Chaves do Sucesso, na página 24, diz assim: o seu sentimento mostra o seu comportamento. Se dentro do seu coração, independentemente da idade, da cor, da raça, há um sentimento de vitória, de sucesso, isso já é real na sua vida. Portanto, atitude é ter um sentimento de vitória,
é ter um desejo de progresso, de avanço, é ter uma atitude de dizer: eu vou chegar lá. Meu irmão leitor, eu não posso lhe incutir isto na mente se o Espírito do Senhor não o fizer. Mas se você pensar e sentir que o seu sentimento é de progresso, de avanço, de vitória, o sucesso está batendo à sua porta. Você está tendo a atitude certa, a atitude que leva você ao sucesso. Sua atitude pode ser o seu melhor amigo ou o seu pior inimigo, porque é a atitude que determina o sucesso ou o fracasso. É a atitude que determina se você vai ser diferente ou se vai ser uma pessoa como as demais. Sua atitude vai determinar até a qualidade de relações interpessoais que você vai ter com sua esposa, com seu marido, com sua família, com seus filhos e com Deus. Se eu não tomo uma atitude que me determine a orar todos os dias, eu nunca vou orar, porque minha carne não gosta de oração. Se eu não tomar uma atitude que me faça decidir fazer a obra de Deus crescer, a obra não vai para frente, porque eu só posso alcançar aquilo que eu concebo, uma vez que eu sou aquilo que a minha alma imagina.